mais um pouquinho, e ele pega a Bíblia e faz anotações e publica uma Bíblia anotada. Mas de onde que ele pegou todas as informações? Pegou de Darwin, que pegou de Ribeira. E hoje nós temos uma confusão nas igrejas, pregando as coisas que não estão na Bíblia, pregando pensamentos próprios que não estão na Bíblia, pregando, por exemplo, o arrebatamento secreto, 7 anos, Jesus vem 4 vezes para a terra, no nascimento, depois ele vem no retorno, leva alguns, depois ele volta, pega mais alguns, que ficaram 7 anos ali numa repescagem de salvação, depois ele vem e acaba com tudo. Dentro dessa toda a teologia há uma grande confusão, e eu pergunto a você o seguinte: quem está por trás dessa grande confusão para que você não veja a verdade? Satanás, porque ele quer desviar a sua mente do que é a verdade. A verdade é o seguinte: Deus tem um plano formado, e esse plano você vai ser salvo. Jesus veio ao mundo, pagou o preço pelo pecado, nos dá a oportunidade de salvação, porque a decisão se eu quero salvar ou não é minha. E dentro desse plano deixou um monte de profecias dizendo o que vai acontecer no futuro. E entre as coisas que Deus diz que vão acontecer no futuro, é que Apocalipse 7 diz que Deus vai separar a sua igreja, ou as pessoas. Deus vai selar as pessoas. Ele vai falar: esse é meu filho, esse aqui atendeu o meu apelo, e isto vai acontecer. E aí eu pergunto: será que é verdade? Responda na tua mente: será que é verdade? Vimos que tudo que Deus falou no passado aconteceu, que todas as profecias até o presente momento aconteceram exatamente. Agora ele diz: eu vou separar o meu povo. Será que é verdade? Eu tenho motivos ou não na lógica de acreditar? É isso que eu estou cutucando você. Será que é verdade? Eu tenho motivos ou não? Deus está falando que vai selar o seu povo. E como é que eu faço para conseguir esse selo? Antes de eu responder sobre isso, Satanás está sentado no alto de um penhasco, tudo negro, perdido. Ele está só olhando para baixo, falando: estou perdido, não tem mais nada que fazer. Entreguei os pontos, acabou. Jesus lá na cruz acabou com o meu plano. Então eu vou ficar sentado aqui, como quem não quer nada, magoado, remoendo as minhas mágoas, esperando o fim. É isso que ele está fazendo? Ele está agindo. Agora Satanás, que conhece a Bíblia melhor que você e eu, ele viu ela ser escrita, conhece cada detalhe lá, cada detalhe. Satanás fala: bom, Jesus vai selar o seu povo, então tem que fazer algo também. Apocalipse 13 nos dá esse algo. Apocalipse 13 nos diz o seguinte, versículo 1. E vi, João está vendo essa imagem, tá? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmia. Você quer saber quem é essa besta que sai do mar? Aí eu faço o convite. Quarta-feira nós temos classes de estudos aqui na igreja. Você pode tirar tintim por tintim, ou quem é essa besta que sai do mar. Eu posso dizer a você o seguinte: como ela fala de blasfêmia, e blasfêmia só pode ser usada em relação a algo espiritual ou a Deus, essa besta representa um movimento religioso. Depois ele vê uma outra besta, versículo 11, 13, versículo 11. Vinha ainda uma outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Depois vem uma outra passagem que no segunda nos dá mais medo, e eu sempre fiquei intrigado nesses quase 30 anos de igreja. Versículo 16. Essa segunda besta faz um ato interessante.
e faz com que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, aí para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a sua marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Agora nós vemos a ação de Satanás. Primeiro, ele levanta um movimento religioso e o fortalece. O movimento é ferido, perde força. Aí ele levanta agora um movimento civil-militar, para ajudar aquele movimento religioso a se fortalecer. E esse movimento civil-militar, identificado na Bíblia como os Estados Unidos, e eu perguntei se você consegue ver alguma profecia ocorrendo nos nossos dias, consegue identificar algo ocorrendo? Eu estou falando sobre a segunda besta. Não tão a partir de 11 de setembro, mas 11 de setembro foi, dentro do cenário mundial, algo muito relevante, que fez com que essa besta que falava como dragão, falava como cordeiro, parasse de falar como cordeiro e passe a falar agora como um dragão. E 11 de setembro você pode ver que houve uma mudança drástica na maneira dos Estados Unidos agir em relação ao mundo, a ponto de dizer o seguinte: olha, onde tiver algo que possa ser perigoso para a nossa nação, a gente vai invadir e acabou. A ONU disse, não vai atacar o Iraque, e eles foram. E eles estão cercando a cidade santa. Incrível, né? Estão cercando como amigos, né? Estão protegendo você aqui. Aí entra uma outra profecia, que é Daniel 11, e isso o pastor vai falar na série, é verdade. Se quer saber, venha assistir. De todos os dias até dia 23, às 19h45, nós começamos, está aqui feito o convite. Mas Satanás tem um plano engendrado, que é fazer com que um poder civil, político, dê força a um poder religioso. Onde é que eu estou na história, meus irmãos? Eu acabei de falar que uma profecia está se cumprindo na nossa frente. A segunda besta, os Estados Unidos, já está agindo. Já se transfigurou de cordeiro para dragão. E as coisas estão acontecendo, uma atrás da outra. Sarah White fala o seguinte: quanto mais aquele país se voltasse ou fizesse acordos com a igreja medieval evoluída, mais calamidades cairiam sobre aquela terra. E está acontecendo. E um outro fato interessante, a Sarah White, no seu livro Grande Conflito, ela fala sobre um detalhe interessante, que o povo daquele país perderia a prosperidade, e por eles perderem a prosperidade, eles gostariam de voltar à antiga prosperidade. E essa volta à antiga prosperidade seria levada adiante através de uma volta ao cristianismo. Por acaso essa crise econômica que abateu o mundo aí, não seria bem um quadro dentro de um sistema profético em que diz que nos últimos dias haveriam crises? Que nos últimos dias estaria sendo preparado todo o caminho para 3 mensagens de Satanás, conduzindo um povo ao engano. Aqui nós temos 2 pontos importantes na Bíblia. Uma profecia, Deus falando, eu vou colocar um selo no meu povo. Uma outra profecia, Deus falando que Satanás procuraria, através da força, colocar uma marca no seu povo. Apocalipse 7, versículo 1, Deus tem algo bem interessante. Se você é detalhista, e eu peço que você use a lógica, 7, versículo 1, diz que o anjo colocaria um selo aonde? Gente, o anjo de Deus sairia e botaria um selo aonde? Na testa. E a testa aqui representa o seguinte, representa a lógica, representa a aceitação, representa que eu aceito aquilo. E Jesus vai colocar o seu selo, o selo dele, o selo do Evangelho Eterno, na testa, na aceitação. É só naquele lugar. Para você receber o selo, você tem que aceitar o sábado como sendo o selo. Ninguém vai receber o selo de Deus não aceitando a sua palavra, não meditando, não perguntando, não praticando. Mas aqueles que aceitarem o sábado como selo de Deus,
que distingue o seu povo, que já foi falado na Bíblia por outros profetas, que meu povo são aqueles que guardam os meus mandamentos e guardam o sábado, e essa é a grande diferença no mundo. E eu pergunto, será que é verdade? É verdade. O povo de Deus vai receber o seu selo. O selo enobrece, o selo dá qualidade, o selo dá um ar de status, um ar de grandeza, e Deus põe um selo em você. Ele não põe uma marca, Ele põe um selo. E Ele te elevou de perdido a salvo, de filhos das trevas a filho da luz. E por isso Ele vai botar um selo em você. E Satanás quer fazer algo semelhante. E ele levanta dois poderes para colocar uma marca em você. E se você observar bem Apocalipse 13, ele coloca em dois lugares, não foi? Na testa ou na mão, não é? Por quê? Porque para Satanás a imposição não importa. Ele impõe a sua vontade. Esse é o grande detalhe. Aqueles que já praticam a guarda de um outro dia, a não ser que está em contrafação ao dia do Senhor. E aí dói falar isso, meu irmão, porque eu tenho muita gente da minha casa, da minha família, que está sendo enganada e são sinceras. Mas eu posso dar um recado para vocês? Eu digo para vocês o seguinte: muita gente que hoje não guarda o dia do Senhor, guarda um dia que não foi Deus que colocou, que não foi autorizado por Deus. Muita gente vai ouvir o chamado e vai atender o chamado e vai saber a verdade. E existe muito mais gente salva lá fora do que aqui dentro hoje. Aí ninguém disse amém, né? Ninguém quer correr o risco, né? Mas existe muito mais gente salva lá fora, guardados por Deus para ouvir a mensagem no tempo certo. E quando a gente fala de profecia, não tem como você não falar de ideologias e teologias e até mesmo de igrejas. Mas não são as igrejas, ou não são as pessoas que nós estamos falando ou estamos acusando, mas todo um sistema. E as pessoas têm o direito de saber a verdade. E as pessoas estão no erro. E Satanás está impondo uma marca. Você já viu uma marca? A marca é algo que alguém gosta de receber? Você já viu, por exemplo, um escravo, ou a história de algum escravo do passado? Hoje a gente não pode falar tanto de escravo, né? Ainda existe até no Brasil escravidão, mas já viu alguma história de algum escravo no passado que estava ansioso por receber aquela marca com ferro quente na cara? Nossa, hoje é dia da minha marca, que alegria, né? Hoje eu vou. Você já viu algum boi que vai que vai receber aquele ferro quente? Você já viu o boi pulando de alegria para entrar lá para receber uma marca? E a marca é feita porque a pessoa quer ou é imposta? Satanás vai impor uma marca sobre o mundo e vai usar vários meios. E um detalhe, uma frase que eu posso dizer para você hoje: se você soubesse o que eu já sei sobre esse detalhe. E é fácil saber, mas nós estamos com dois planos bem diferentes. Deus dando o seu selo, separando o seu povo. Nos últimos dias, Satanás impondo a sua marca na testa daqueles que já aceitam, e na mão. Na mão está guardada para aquelas pessoas que conhecem a verdade, que conhecem o selo de Deus, mas por conveniência irão aceitar a marca da besta. A marca na mão está destinada àqueles que guardam o sábado, mas vão optar de deixar um pouquinho de lado e vão ver o que acontece, propositadamente, sabendo que vão ser selados. Alguns dizem o seguinte: olha, o selo, a marca da besta é o microchip. Esquece, é fumaça. É ferramenta, mas é fumaça. Alguns dizem que a marca da besta é o cartão de crédito. Se eu puder dar um conselho a você, e se você puder, quebre. Mas não é porque ele é a marca, é porque ele traz uma confusão na sua vida. Quebre e jogue fora. Se eu tivesse feito isso quando o pastor Edilson Félix da Silva falou para mim há 15 anos atrás, eu estaria bem melhor na minha vida. Alguns dizem que a marca da besta está no código de barra,
E meu irmão, quando eu comecei a ouvir isso, quando vim para a igreja, que dificuldade se você ir no supermercado, pegar uma caixinha e esse da besta, não vou levar. Aí pega outra. Essa caixinha aqui, não, essa aqui tá bom. Isso aqui é kasher, isso aqui é santo, essa eu vou levar. E você sai do supermercado e fala assim, eu só posso comprar verdura, porque não botaram ainda código de barra no talinho de alface. Mas hoje já botaram, né? Está no saquinho de alface. A marca da besta não é isso. Mas Satanás está brincando com o mundo. E tem milhões de pessoas que estão lá se preparando para não receber o microchip, para não usar o cartão de crédito e abolir o código de barra, para não receber a marca da besta e vão ser marcados pela besta, porque estarão fazendo o maior erro, o maior engano do mundo, que é deixando de receber o selo de Deus e guardando um dia que Ele não deu. Esse é o maior alerta que tem que ser dado. Eu estou falando isso com autoridade, porque Cristo nos deu autoridade para pregar isso. Apocalipse 14 fala das 3 mensagens angélicas, e a primeira delas nos diz que nós devemos adorar somente a Deus, e o mundo está na contramão. Nós devemos alertar as pessoas e dizer quem foi que fez o céu, a terra e o mar e todas as coisas, porque está sendo esquecido. Depois diz que existe um sistema de confusão que vai cair, e depois ele dá um alerta final, na terceira mensagem: se você aceitar a marca da besta, você vai perder a vida eterna. Por isso que eu digo, se quem não pegou o caminho, não encontrou a verdade, não vai encontrar a vida eterna. Eu não sei agora como é que você está no seu coração. Eu digo para você o seguinte, eu quero que você responda uma pergunta: tudo isso é verdade? Tudo isso vai acontecer? Eu vi poucos falando. Você acredita nisso, meu irmão? Sim. Acredita? Amém? Eu também acredito. Agora eu vou fazer um jogo, esquece a parte lógica agora, vamos à parte emocional, para a gente encerrar. Olha para o seu lado esquerdo. Olha para o lado esquerdo. Olha aí, quem que você viu? Não sei. Olha para o lado direito. Olha para o lado direito. Quem você viu? Pergunta: todas as pessoas que você ama estão sentadas do seu lado aí? Não. Por isso que eu disse que falta muita gente. Da minha casa falta muita gente que precisa ouvir a verdade. Da minha casa falta pessoas que precisam vir e saber que Satanás tem um grande plano para enganá-las. E que algumas pessoas vão entrar no erro, e se eu não disser para elas que elas vão para o erro, elas vão se perder. E lá em Jeremias diz que se eu fizer isso, ficar calado na minha... E se eu não falar para a pessoa que ela está correndo um risco, se eu não dizer para ela que está vindo o inimigo e vai derrubá-la, o sangue dela vai clamar na minha mão. A Bíblia diz isso? Diz isso ou não diz? Você crê nisso? Então aonde você vai estar hoje à noite, quando o Evangelho vai ser pregado aqui na frente? Onde você esteve essa semana inteira? Onde você esteve caçando aqueles que estão perdidos lá fora para trazer aqui? Amém, irmãos? Porque esse é o momento. Você que não saiu ainda, você que pegou o endereço de alguém e botou lá na estante, e está lá, pegue hoje, vá visitar, porque alguém precisa ouvir a verdade. E eu estou falando aqui com vocês, meu irmão, com todo o amor do mundo, porque eu amo essa igreja. E eu pedi a Deus que me desse esse dia para falar com vocês, de coração a coração. Primeiro com a lógica. Eu acredito na Bíblia, eu acredito nas profecias que estão ali. Eu acredito que se Deus cumpriu todas as profecias do passado, Ele vai cumprir as do futuro. E as do futuro, para aqueles que não estão protegidos por Deus, são sombrias, porque estão perdidas. E eu pergunto para você, meu irmão, fique inquieto como eu estou, de saber que tem gente minha, que eu amo, que não conhece a Deus como o seu Salvador, da maneira que Ele deve ser reconhecido. Porque no mundo hoje se prega o seguinte: Deus aceita qualquer um, venha do jeito que está. E o pior, fique do jeito que está, o importante é o seu dízimo. E aqui nós não fazemos isso. O importante não é o seu dízimo, o importante é a sua salvação. Amém? Agora tem muita gente que precisa saber disso e não sabe. Tem muita gente lá fora que não sabe. Então é o seguinte: parem de salvar o mundo, comece a salvar a sua casa. Nós temos 670 pessoas na igreja. Se você trouxer pelo menos um da sua família para ouvir essa mensagem e começar nessa pessoa,
eu tenho certeza que Jesus já estaria satisfeito, porque Ele mandou fazer assim. A ordem de Cristo foi essa: primeiros a sua casa, comece a salvar. E eu olho para o meu lado, eu me dou, porque eu não vejo a minha família toda aqui. Não é porque eu já não preguei, eu já falei, mas eu tenho que continuar batendo. Ah, mas eu já falei, santo de casa não fez milagre. Quer uma notícia? Nem o lado de fora faz milagre. Milagre só Deus, e Ele sabe o momento e a hora. E quem vai lhe garantir que hoje, à tarde, não é o momento e a hora de você falar para alguém da sua família: vamos comigo? E de repente ela fala assim: eu vou. E aí, meu irmão? E aí? A grande diferença é a seguinte: é verdade ou é mentira? Você acredita na verdade? Sim ou não? Então, meu irmão, não fique em casa parado hoje. Não deixe de vir assistir a programação, não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de pesquisar, não falte nesses estudos. Porque eu vim hoje de manhã para falar para você no seu coração o seguinte: na lógica, se a emoção te toca, na lógica, tudo aconteceu, vai acontecer o final. E se você não acordar, quando você vê, é tarde. Uma vez, um pregador falou aqui na frente sobre um sonho de alguém que teve, que morreu e quando ressuscitou, viu a cidade santa. Que alegria, não é, irmãos? Quantos gostariam de ver a cidade santa na ressurreição? Abaixa a mão que vocês estão perdidos. Vocês estão na segunda ressurreição dos ímpios. A gente é pego assim, eu também fiz isso. Não se preocupe não, eu também fiz isso. Quantos gostariam de ver a cidade santa? Eu não quero ver a cidade santa, eu quero ver o meu anjo falando comigo. Eu quero participar da primeira ressurreição. Para saber sobre isso, eu tenho que saber a Bíblia, eu tenho que conhecer a Bíblia. Eu vou fazer agora um convite para você, e é sério, e é um convite de quem sabe o que está falando. E eu oro a Deus nesse momento, que Deus me ajude a falar para eles aquilo que eu tenho que falar, e que eles sejam tocados pelo teu Santo Espírito. Eu vou pedir ao pastor Marlon que faça a última oração para nós aqui depois, pastor. Mas nesse momento é um momento de intercessão. E eu vou pedir para aqueles que aceitaram que a verdade é verdade, que se coloquem em pé. Se você aceitou que a verdade, que você crê que está na Bíblia é verdade, que o que Deus falou é verdade, se você crê, se coloque em pé. Agora, se você que levantou, eu vou orar a Deus por uma coisa impressionante: que o Espírito Santo te incomode até você conseguir falar com todas as pessoas que você ama e fazer-lhe um convite, e vocês tentar hoje. Hoje não tem atividade à tarde. Hoje todos nós vamos estar saindo a campo, buscando a quem eu amo. Você vai buscar a quem você ama, porque eu não consigo ver um céu sem a minha família. Eu não consigo ver um céu. Eu posso até morar nele, Deus é que sabe, mas eu não consigo hoje aqui na terra ver um céu sem aqueles que eu amo. E eu não consigo ficar sentado em casa vendo as coisas acontecer, vendo tanta profecia se cumprindo, vendo o cumprimento das coisas e sabendo que está prestes o fim e não dizer para eles: eu vou sair hoje à tarde, vou em busca de alguns. Deus sabe o momento deles, não sei se é esse, mas se eu não tentar, eu vou ser devedor. Você que levantou, eu faço o mesmo convite: vá atrás de alguém que você ama. Eu não sei se ele vai querer. Não é você que decide isso, é o Espírito Santo. Se não for ele, vai para outro. Se não for aquele, vai para outro, vai para outro. Mas não deixe de pregar. E não é só hoje não. Não é só hoje não. Não deixe de pregar, porque aquilo é verdade. Eu creio. Espero que você creia. Pastor Marlon, olha para nós. Vamos orar. Bom Deus, aqui está um pedaço do teu povo, que busca a verdade. Aqui estamos nós sedentos de vê-lo face a face quando vieres nos buscar. Tu bem sabes, Deus, e nós também sabemos que o inimigo tem colocado pequenas sementes, quase invisíveis, diante de nós, para misturar a mentira com a verdade
e nos desviar deste caminho que leva ao céu. Senhor, humildemente nós precisamos te pedir que tu abras a nossa visão espiritual, que tu envies o teu Santo Espírito a fortalecer a nossa fé, que os teus anjos estejam ao nosso lado, não nos permitindo desviar desse caminho que leva ao céu. Senhor, tu sabes que esse mundo criado perfeito não oferece mais condições de vida, não oferece mais condições de adorá-lo corretamente em espírito e em verdade. Nós queremos viver contigo nesse mundo perfeito que tu preparaste aí no céu. Ó Senhor, habilita-nos a este mundo. Fortaleça-nos, Senhor, a nunca nos desviarmos da verdade. Tu conheces o nosso coração. Tu sabes como nós somos impuros, como nós somos fracos e propensos ao erro. Não olhes para isso, Pai. Seja misericordioso. Perdoe as nossas imperfeições. Olhe para as nossas intenções de vê-lo face a face. Ajuda-nos a isso, Senhor. Nós queremos viver contigo eternamente, em companhia de nossos amigos, de nossos familiares que aqui não estão. Ao voltarmos para os nossos lares, queremos ter essa certeza desse encontro contigo e que tu responderás à nossa oração favoravelmente. É o que nós te pedimos humildemente em teu nome. Amém. Continue a cantar, nós vamos cantar o hino 134. Eu quero que você cante esse hino, não como apenas um hino, mas uma oração e uma confissão daquilo que você acredita. 1, 3, 4. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Louve com fervor. Você crê nisso? Amém. Breve Jesus voltará. Montes e vales, o som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar, a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém. Nós vamos orar nesse momento, e eu vou pedir a você que tenha um momento de paciência, ouça a oração, fique em meditação. Os diáconos estão organizando a saída, e eu quero lá na porta apertar a sua mão e confirmar que você estará hoje conosco. Pai bendito que estás nos céus, nós estudamos aqui um pouco da tua palavra, há muita coisa, Deus, e eu não sei se eu fui bem claro. Eu não sei, ó Deus, se a minha palavra entrou no coração de alguém. Se não entrou, que o teu Santo Espírito faça isso.
Pai, Tu sabes as nossas preocupações e aquilo que a Tua igreja tem feito para anunciar a mensagem. E eu te peço que Tu prepares agora o caminho de cada irmão que tomou a decisão de sair agora à tarde e visitar alguém que ama, que tomou a decisão de falar a alguém que sente falta da presença dele aqui. Pai, prepara esse caminho, prepara essas pessoas. Perdoai as nossas faltas, dá-nos a Tua paz, a Tua orientação, dá-nos a Tua salvação e que possamos ser instrumentos Teus. Dá-nos isso, ó Deus, porque de nós não temos força, nem o querer, nem a vontade, mas que o Teu Santo Espírito possa nos inundar e sermos verdadeiramente ferramentas nas Tuas mãos. Te peço por Jesus. Amém. Amém. Em paz eu vou, para os amigos que nos visitam, está no boletim que você recebeu.